Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderland Castro. Nós vamos falar hoje a respeito do vídeo que Bolsonaro compartilhou em seu WhatsApp. Mas também quero falar para vocês que quando Bolsonaro, antes mesmo de assumir o governo, antes mesmo de ser candidato, ele falava que o Brasil estava tendenciando-se a ser uma Venezuela. Porque todo mundo sabe que quando Hugo Chávez chegou ao governo da Venezuela, nas suas formas indiretas, não respeitando o processo democrático, e com a sua morte, seu herdeiro Maduro fez igual, tinha realmente uma certa razão e sentido que Bolsonaro falava. Afinal de contas, não se pode perpetuar, né, uma ideia dentro de um governo democrático, senão isso vira ditadura. E sabemos muito bem onde as ditaduras acabam. O Brasil sofreu uma das maiores. E Bolsonaro é remanescente do resquício da ditadura. Tanto que ele não assume e não aceita que a ditadura militar de 64 não foi ditadura e fala que é uma revolução. É o mal de quem sempre gostou de um sistema e não aceita o seu declínio. E aí, quando ele compartilhou um vídeo que estava aí sendo divulgado, esse vídeo tinha o caráter de chamar as pessoas para comparecer no dia 15, agora de março, nas ruas contra o Congresso e o STF. O Congresso é formado por deputados e senadores, eleitos pelo voto, o voto de todos os brasileiros. Estão lá para representar cada brasileiro, seu município e estado. E também o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição. Se você acha que afrontar um juiz é um risco, não é bater bem na cabeça, imagine você não respeitar a Constituição, no qual os ministros do STF têm o dever de protegê-la. Não, mas Bolsonaro, ele se sente incomodado porque ele não tem o controle nas mãos, ele não tem o poder. E isso nos preocupa porque ditadores começam a sentir sede de poder quando são limitados. Se Bolsonaro derrubar o Congresso e o STF, ele terá plenos poderes de fazer o que bem quer, e isso é perigoso. É perigoso para qualquer país que tenha experimentado dar poderes a uma única pessoa. A Venezuela está passando por o que está passando por ter deixado isso acontecer. Muitos países árabes estão em guerra, não é? Como é o caso da Líbia, da Síria, do Irã, países aí com guerras civis, que já completaram década. Quem não lembra da Primavera Árabe? Mas foi dado poderes. Quando simpatiza demais um político idolatra, corre o risco de você deixar fazer o que ele quer. E aí você acaba sofrendo as consequências. O que o Bolsonaro quer, na verdade? Querendo derrubar o Congresso e o STF? Ser imperador? Ditador? Monarca? Que capacidade tem? A economia do Brasil não está crescendo. O ministro da Saúde, Mandetta, agora se atrapalhou todinho sobre a divulgação de um caso confirmado do coronavírus. A nossa educação com Abraham Weintraub é uma bagunça. E o que falar das loucuras de Damares? O modo calado de como o Sérgio Moro aceita as coisas ilícitas, erradas dentro do governo. O que pensar de tudo isso se o presidente tivesse esses poderes na mão? Mas sorte que temos as instituições para nos defender. O direito da livre expressão. Eu faço vídeo criticando porque eu sei que eu tenho esse direito. Mas a partir do momento que Bolsonaro tiver todos os poderes, ele acabará com todos os direitos daqueles que o criticam. Criticar faz parte do crescimento e do desenvolvimento democrático. As pessoas que têm seus pensamentos críticos, conhecimento político, geopolítico, elas têm que estar presentes na formação da democracia.
Eu sei da importância quando faço vídeos, coloco nas minhas redes sociais, eu sei o impacto e o alcance desses vídeos. Eu tento conscientizar. Colocamos uma pessoa errada porque simplesmente queríamos tirar uma sigla partidária. E esquecemos da nossa boçalidade em fechar os olhos para uma pessoa despreparada, desqualificada, ignorante e arrogante. Claro, os que idolatram Bolsonaro terão uma outra concepção, uma outra visão, mas aquele senso crítico de quando você abre o jornal para ler e se depara que na capa o dólar bate novo recorde de 4,43 centavos, chegando aí a perto dos 5, gasolina, gás, tudo caro, o ganho do rendimento do trabalhador diminuindo, a falta de geração de emprego e de renda, claro que você não vai aceitar. Não queremos que o Brasil se torne uma Venezuela usando a bandeira verde e amarela. Porque antes tinha desculpa que era a bandeira do vermelho do comunismo. Mas é Bolsonaro que carrega o Brasil para o desespero desse abismo em tentar transformar o Brasil numa Venezuela. Porque ele quer se perpetuar no poder. E ele sabe que ele não tem trabalho e bons resultados para tal feito. Mas se ele conseguir fechar o Congresso e o STF, ele consegue ter esse poder. Muitos se manifestaram contra a postagem de Bolsonaro, o chamado para as ruas. Eu acredito que o povo brasileiro não irá, porque afinal de contas, defendeu o quê? O errado? Olha só que algumas reportagens de todos os jornais estão falando. No Globo, Teófilo reage a vídeo compartilhado por Bolsonaro. Brasil não pode conviver com um clima de disputa permanente. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, reagiu na tarde desta quarta-feira ao compartilhamento pelo presidente Jair Bolsonaro de um vídeo convocando a população para manifestações contra a Corte e o Congresso. Isso é uma das reportagens. Na UOL, ela traz: Teófilo defende parlamento após vídeo divulgado por Bolsonaro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, se pronunciou hoje sobre o vídeo divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro em seu WhatsApp. Teófilo afirmou que não existe democracia sem um parlamento atuante, um judiciário independente e um executivo já legitimado pelo voto, fazendo uma crítica direta a Bolsonaro. No Brasil 247, Bolsonaro confirma que distribuiu mensagem pelo golpe no WhatsApp. Jair Bolsonaro confirmou em seu Twitter que, de fato, soltou mensagem em grupo de WhatsApp convocando a manifestação pelo fechamento do Congresso Nacional, marcada pela extrema-direita, agora no dia 15 de março. No portal G1, Bolsonaro é fortemente criticado após divulgar vídeo com chamado para manifestação. O presidente divulgou convocação sem citar Congresso Supremo, depois de críticas feitas pelo ministro Augusto Heleno ao Legislativo e ao Judiciário. Em reação, o decano do STF disse que é gravíssima e revela a face sombria do presidente. Fernando Henrique Cardoso, Maia e partidos políticos também fizeram críticas contundentes. Bolsonaro disse que críticas são ilações. Bolsonaro pode ter incorrido em crime de responsabilidade, diz Celso de Mello. Então, no consultor jurídico, ele traz a fala de Celso de Mello. Essa gravíssima conclamação, se realmente confirmada, revela a face sombria de um presidente da República que desconhece o valor da ordem constitucional, que ignora o sentido fundamental da separação de poderes, que demonstra uma visão indigna de quem não está à altura do altíssimo cargo que exerce e cujo ato de equívoco hostilidade aos demais poderes da República traduz gestos de ominoso desapreço e de inaceitável degradação do princípio democrático. O presidente da República, qualquer que ele seja, embora possa muito, não pode tudo, pois lhe é vetado sob pena de incidir em crime de responsabilidade, transgredir a supremacia política e jurídica da Constituição e das leis da República. Assim, Celso de Mello falou. E é verdade, é necessário que tenhamos muito cuidado para que o Brasil não venha cair nas graças de uma ditadura
e daquelas piores, a ditadura dada pelo voto. Estaremos aqui, combatendo toda fake news que será soltadas pelos apoiadores de Bolsonaro. E no dia 15, aqueles que votarem em Bolsonaro, eu não falo aqueles que o seguem cegamente, mas aqueles porque queriam uma mudança no país, que vocês se juntem a nós, porque teremos uma batalha grande para defender a nossa democracia. As instituições precisam ser preservadas. O presidente não é um imperador, nem tampouco um ditador, para ditar as regras deste país. Eu e você temos a liberdade de escolhermos e de falarmos, de termos nossas críticas. E jamais perderemos nosso direito para qualquer boçal que se sinta reprimido pelo fato de ser um presidente e saber que ele tem poderes, mas nem tudo ele pode. Eu me despeço aqui, até a próxima.